motivo da eliminação da seleção brasileira. Hoje é o primeiro episódio de um quadro que vou chamar de O Sonho do Ex, que agora foi transferido para 2030. E uma coisa que a gente gosta muito de achar é culpados, né? Eu vi muita gente falando do Casemiro, do Danilo, e eu acho que eles são os últimos culpados sobre isso, principalmente o Casemiro, sabe? A gente trabalha no esquema começamos a trabalhar no esquema, no jogo contra a Noruega, num 4-2-4, que desfavorece muito os volantes da seleção brasileira. Por quê? Porque quando a gente está defendendo, a gente tem um jogador que não defende, que é o Vinícius Júnior. Então, se a gente está defendendo num 4-2-4, já tem uma pessoa que não está defendendo, ao lado dessa pessoa, porque a gente defende no 4-2-4. E no primeiro tempo a gente estava defendendo com Martinelli e Cunha pressionando lá na frente, Vinícius de um lado e Ryan do outro, que teoricamente é o correto. O Martinelli, entre aspas, fazendo o meio, o Cunha mais centralizado, que ele balança muito ali, mas ele seria o 9 da seleção, então teoricamente teria que estar mais ali, e o Ryan na ponta direita. Por que não funciona ou não estava funcionando o Martinelli ou o Cunha cobrir a do Vinícius Júnior? Porque o Vinícius Júnior ataca como se fosse um ponta e a gente não perde a bola e imediatamente o Cunha ou o Martinelli vai para o lado esquerdo. É impossível fazer isso, ninguém tem pulmão para isso. E vocês estão falando com um asmático e eu conheço sobre pulmão. Ninguém consegue fazer isso. E toda vez que o Brasil perdia a bola, o Vinícius Júnior estava marcando pelo lado esquerdo. Eu vi muita gente falando Avenida Douglas Santos. O Douglas Santos, e ele teve uma Copa 6,5 que eu coloco 8,5. Sabe por quê? Porque como o Vinícius Júnior não marca, ele tinha que enfrentar um ponta e um lateral passando por ali. Então, no mínimo, era um 2 contra 1 que o Douglas Santos estava ali pelo lado esquerdo, porque o Vinícius Júnior não marca. O Vinícius Júnior não marca. E muita gente condena o Casemiro, mas olha o que aconteceu. O Casemiro, por ver que o Douglas Santos está sobrecarregado, ele vinha para o lado esquerdo ajudar o Douglas Santos para ele não ficar em um 2 contra 1 toda hora. E o que acontecia? Bruno Guimarães sozinho no meio, o cara rodava a bola e tava um buraco no meio, ou aonde o Bruno Guimarães deveria estar. Então eu fico me perguntando, até quando a gente vai ter regalias para Vinícius Júnior? Porque é um jogador de futebol que não marca, e nessa era moderna a gente precisa de jogadores que marcam. Ontem foi um exemplo claro de Haaland e Harry Kane que a gente viu jogando, né? O Haaland muitas das vezes vindo marcar no meio do campo para trás, ou então pressionando o portador da bola quando a seleção estava com a bola. E o Kane do mesmo jeito. O Kane tinha várias vezes que ele ia, várias vezes durante o campeonato inglês também, ele vai marcar lá na lateral, cara. Ele é o centroavante. Então, até quando a gente vai dar regalias pro Vinícius Júnior? Até quando a gente não vai falar sobre Vinícius Júnior na seleção brasileira? Até quando a gente vai lutar por uma bola do Vinícius Júnior, sendo que ele precisa de mais bolas, entendeu? A gente joga no esquema que, o Vinícius Júnior é nosso craque, vamos deixar ele lá na frente sem marcar. Ele não precisa marcar, vamos colocar ele lá na frente sem marcar. E a gente dá uma bola para ele, mas o Vinícius Júnior é o jogador de uma bola. O Vinícius Júnior é um Messi. O Vinícius Júnior é um Cristiano Ronaldo. O Vinícius Júnior é um Neymar na idade dele, por exemplo. Não é. O Vinícius Júnior precisa de 5, 6, 4 chances para converter em gol. Então a gente não pode estar dependente de um jogador que não marca e precisa de 4, 5, 6 bolas para fazer um gol. Teve um lance que era claro que era só para ele bater, ele era só ele bater pro gol. Cara, o goleiro já tava fechando de um lado, era só ele bater cruzado, simples.
ele arruma pro lado que ele não consegue, ele arruma pra perna que não é a boa dele. Muita gente culpa, né? E principalmente por eles coisas, né? Por não gostar de personalidade de tal jogador, por não gostar de lado político de tal jogador. Eu vi muita gente falando do Neymar, mas é o típico gol que o Neymar, na idade do Vinícius, iria fazer. É o típico gol que o Neymar ia cortar para a esquerda, ia chutar no alto do goleiro e ia fazer o gol. Só que a proporção de julgamento do Neymar não é a mesma proporção do Vinícius Júnior, que não marca, que não dá vida pelo time e precisa de 6 chances para fazer um gol. Aí todo mundo fala, mas a Argentina joga pro Messi e o Messi não marca. Sim, o Messi, quando está na frente do gol, ele pode fazer um gol cagado, mas ele vai fazer o gol. O Messi precisa de 2 ou 1 chance para fazer o gol. E isso é um jogador que merece ter regalias. Agora, Vinícius Júnior, com 6, 8 oportunidades para fazer o gol, não merece ter regalias. Sabe quem merece ter regalias? O jogador que teve 3 chances para fazer gol ontem e fez 2. Haaland. O Haaland, ele teve uma chance que a bola foi horrível para ele e ele chutou e o Alisson pegou fácil. As outras 2, ele fez gol. E esse jogador marca. Esse jogador que precisou de 3 chances, fez 2 gols, ele marca. E o Vinícius Júnior não marca e continua tendo regalias da seleção brasileira. Eu ouvi muita gente, até com uma comentarista da Globo, falando: quem achou que o Neymar ia entrar para decidir, ele entra para arrumar confusão. Obrigado, Neymar, por ter arrumado essa confusão. Sabe por quê? Porque os caras estavam fazendo graça, tirando onda com a nossa cara. O Neymar foi o único que estava insatisfeito do time da Noruega. Está tirando onda com a nossa cara. A passividade dos jogadores da seleção brasileira é que é o mais estressante. É o mais estressante. Ninguém marca, ninguém chega perto. Todo mundo só fica cercando ali, ó. Ninguém marca, ninguém faz nada. E eu vi os jogadores passando ali na zona mista, né? E ninguém falando, e teve algum jornalista que falou bem assim, isso, é isso aí, gente, não jogam nada e não conseguem falar. Não jogam nada e não conseguem falar. E esse jornalista tá certo também. Porque antes do jogo, de dar entrevista, falar que é porrada neles, todo mundo é homem. Agora, na hora de perder, ninguém tem coragem de colocar a cara a tapa. Todo mundo ia lá numa entrevista com o Chico Moedas, com o Beltrão, depois do jogo, ganhamos, todo mundo vai lá na entrevista. Agora, na hora de perder, ninguém é homem. Ninguém é homem para assumir e falar depois de uma derrota. Eu vi um aleatório no Instagram, não lembro o nome dele. Se esse vídeo chegar até ele, pode comentar aqui que eu vou te dar todos os créditos. Mas ele fala um negócio que é o seguinte: Copa do Mundo é guerra, e quando você vai pra guerra, você prefere ir com um bando de cagalhão, ou você prefere ir com um cara que está disposto a cortar a garganta do seu inimigo. Quando você vai pra guerra, quem que você quer estar do seu lado? Um cagalhão ou um cara que está disposto a cortar a garganta do seu inimigo? Infelizmente, o nosso time da seleção brasileira é um bando de cagalhão que não conseguiu marcar. A gente não conseguiu marcar, a gente não conseguiu ter 5 minutos de posse de bola no segundo tempo com a seleção brasileira. Contra a Noruega, que teve menos posse de bola que a Costa do Marfim. Eu vi muita gente, e eu mesmo, torcendo para a Costa do Marfim ganhar da Noruega. Mas a gente ia tomar um sacode da Costa do Marfim. A gente tomou um sacode, porque a Costa do Marfim teve mais posse que a Noruega. E a gente não conseguiu ter posse de bola com a Noruega, a gente não conseguiu pressionar. E eu vejo muita gente pondo culpa, o Neymar não fez nada, Gente, o Neymar, ele não é mais um ponta que vai sair driblando todo mundo. Ele é um 10. Ele vai pegar a bola, vai dar um puta de um passe, vai virar o jogo, vai dar dinamismo pro jogo. No começo do jogo eu falei para um amigo meu que tava aqui, né? Ele falou assim: nossa, o Endrick e o Neymar podiam começar a titular. Eu falei assim: cara, eu duvido que ele coloque Endrick e Neymar no mesmo tempo. Por quê? O Neymar não aguenta correr, o Endrick não marca, o Vinícius Júnior não marca.
Se ele colocar os 3, é burrice, porque os 3 não marcam. E o que ele me faz? Ele me põe os 3. Ele me põe os 3, o Brasil toma 2 gols, o Brasil tá com Vinícius Júnior que não marca, Neymar que não marca e Endrick. O Brasil começa o jogo num 4-2-4 e precisando de gol vai para um 4-3-3. Qual que é a lógica dele começar com um 4-2-4 e quando tá precisando de gol ele ir para um 4-3-3? O Neymar sendo 9 de referência. O Neymar saía da área, ele tava como centroavante, né? Entre aspas. Mas ele era para ser o jogador mais próximo da área. Ele voltava para buscar a bola, que é o que o Neymar faz hoje em dia. Ele voltava para buscar a bola, recebia, não tinha ninguém para ele passar. O que o Neymar vai fazer? O que o cara que é armador vai fazer? O Endrick do outro lado, numa função que não é dele, não sabe, não é que não sabe, não tem o cacuete de fazer o facão. O Vinícius Júnior esperando bola no pé. A gente vai começar esse quadro de o sonho do Hexa, mas eu tô muito desesperançoso para 2030, sabe? Se o Rodrigo não começar a jogar muita bola, a gente não sabe como é que vai ser o Rodrigo pós a lesão, né? Se a gente não achar um volante, se o Vinícius Júnior, se a gente continuar dependendo do Vinícius Júnior, a gente tá lascado, pra não falar outra coisa. E é isso, vou continuar com esse projeto de fazer alguns comentários. Eu esperei um tempo, né, para fazer esse vídeo. Eu ia fazer ontem, mas eu tava muito estressado ontem, preferi não fazer, preferi dormir, acordar, tomar um banho, voltar para minha realidade. Até por isso que eu estou com a camisa do Botafogo hoje, porque a segunda-feira nos mostra a realidade. A realidade que a gente não tem um bom time na seleção, a realidade que eu vou continuar sofrendo pelo Botafogo e a realidade de trabalho que todos nós tivemos que voltar hoje na segunda-feira. A gente vive o êxtase da seleção brasileira na Copa do Mundo e esse êxtase foi-se embora ontem por muito do culpa de falta de protagonismo. Ninguém assumiu o protagonismo e ninguém tem o culhão de marcar, por exemplo. Não só o Vinícius Júnior, né? Porque no segundo tempo ninguém marcava a posse de bola na Noruega. Tem coisa aqui a gente culpa o técnico, mas tem coisa que é falta de culhão mesmo dos próprios jogadores. E a gente tá precisando de um Renato Gaúcho na vida. Entrar numa comissão técnica e falar pra galera virar homem e cortar a garganta do adversário. Valeu.